Fernando, bora lá? Equipamentos com ciclo de esterilização? Bora! Bom, gente, a base para equipamentos que trabalham com esterilização e despirogenização é que eles trabalham por ciclos. Então, se você pensar nesses equipamentos, além de você avaliar o equipamento, você está avaliando o ciclo que ele executa. Até por isso que você não faz, por exemplo, teste de abertura de porta e queda de energia nesses casos, porque ele funciona durante um ciclo. Dentro daquele ciclo, ele precisa funcionar e te dar um retorno de temperatura e de letalidade, que é o que a gente vai falar aqui de cálculo. Se por um acaso der uma queda de energia no meio do teu ciclo, você vai ter que repetir ele desde o começo de novo. Mesma coisa se isso acontecer durante o processo produtivo. Deu uma queda de energia no processo, você vai ter que repetir ele de novo, porque esses equipamentos não foram projetados para trabalharem com ciclos que param no meio e retornam depois. Então, você pega um período inteiro, tá? Qual que é a diferença primordial desses equipamentos? Quando você faz uma qualificação de um ciclo desse de esterilização ou de despirogenização, tão importante quanto você saber a temperatura que está sendo medida pelos sensores, você precisa saber um cálculo que é realizado em função do tempo e da temperatura. A soma desse cálculo é chamada de F0 para ciclos de esterilização, tanto em autoclaves quanto em estufa, e FH quando se trata de despirogenização, ou por túnel, ou por estufas também de despirogenização. Esses cálculos vão te dizer se o tempo daquele teu ciclo que eu falei anteriormente, ele é suficiente naquela temperatura que você está testando ou se você precisa mexer no teu ciclo, certo? Então, se um ciclo não está correto, você vai mexer em algumas coisas. Ou na temperatura que está sendo executado o teste, ou você vai mexer no tempo em que essa carga está exposta, ou você vai mexer na própria carga. Por algum motivo, não está funcionando dentro daquele ciclo. Basicamente é isso. Quando a gente fala de equipamentos comuns sem ciclos de esterilização ou de espirogenização, a gente avalia equipamentos com base em temperatura ou umidade, dependendo do caso. Ciclos com letalidade, a gente avalia a temperatura e o ciclo. Então, é uma qualificação um nível acima, certo? As normas que a gente utiliza para fazer a avaliação desses equipamentos é a 16328, igual a Dani falou no outro slide, e a 17665. Informações importantes também constam em farmacopeias, brasileira, americana, europeia, ou alguns compêndios específicos que vão falar de esterilização e despirogenização. Importante, quem trabalha com avaliando essas qualificações, quem verifica a documentação dos seus terceiros, você precisa ter essas normas com acesso. Então, você tem que saber do que se trata, você tem que saber se você precisar consultar alguma coisa, está disponível dentro dessas normas, porque são elas que vão reger os seus documentos e quando vocês precisarem explicar alguma coisa importante dentro do teu processo. Continuando, a verificação de estudos que a gente vai fazer para esses processos, tá? Então, imagina que você tem um equipamento novo de esterilização ou de despirogenização. Você vai fazer 3 estudos sem carga, para você ter aí como que está funcionando o teu equipamento, e 3 estudos com carga. Nesses estudos com carga, você vai conseguir avaliar se o teu processo, ou seja, se o ciclo que você programou está apto e correto, deixando a tua carga estéril ou despirogenizada, certo? Isso da primeira vez. Quando você vai requalificar esse processo, você faz um estudo sem carga e os estudos com carga você repete 3 vezes de novo. Então, se você tem aí 4 cargas, a primeira qualificação são 3 estudos de cada carga. Na requalificação, você faz um só sem carga, o equipamento continua mantendo o seu status da qualificação anterior, e você faz de novo
3 estudos com cada carga, certo? Há empresas que fazem um número de estudos diferente, estabelecem carga mínima, carga máxima, pior caso. Depois que você vai fazer a sua requalificação, você até pode fazer algum tipo de alteração na quantidade de carga, mas é importante que os 3 estudos da sua carga pior caso esteja descrito. Então, antes de você mexer nisso, você tem que estabelecer os seus estudos, 3 de cada, com dados suficientes. Depois você faz uma análise de risco e admite no seu PMV como é a forma que você vai trabalhar, tá? Então, lembre-se, vai fazer alguma coisa diferente disso, análise de risco, estabelece no PMV, porque se alguma autoridade regulatória for te cobrar, você tem aí com que base você fez os seus estudos. Isso é muito importante. Eu sempre oriento assim, se você puder fazer estudos com todas as suas cargas, pelo menos a primeira vez, você tem dados que te suportam a fazer uma análise de risco e excluir esses estudos. Imagina assim, você tem 3 ciclos de materiais que são muito parecidos, mas não são iguais, porque são cargas diferentes. Da primeira vez, você faz estudos com todas essas cargas e estabelecem resultados. Esses resultados você vai analisar. No ano seguinte, se os resultados, de repente, são muito parecidos, você faz sua análise de risco e estabelece que você vai testar aquele que te deu o teu resultado mais baixo. Por quê? Se o teu resultado mais baixo, você está mantendo ele com valores corretos dentro do seu critério de aceitação, os outros que deram mais altos também estão ok. Lembrando, análise de risco no PMV, porque você fazendo uma apresentação diferente, você tem que provar que o método que você está utilizando está correto e que você está garantindo principalmente a qualidade do teu processo, que é o mais importante. Exatamente. Então, cuidado, tá, pessoal? Tudo justificado. Não adianta falar assim, eu fiz porque o racional é esse, argumentar com o auditor. Justifiquem numa análise de risco, num argumento técnico, e muita gente fala, varia de auditor para auditor. Então, pode ser que o auditor aceite, pode ser que o auditor não aceite. Então, assim, estejam respaldados muito bem tecnicamente, conforme o processo de cada um.